O fluxograma, como segue, fornece um algoritmo para a tomada de decisões clínicas na orientação do diagnóstico da doença periodontal. Uma avaliação periodontal deve começar com uma história abrangente. Deve-se inicialmente fazer uma triagem utilizando o PSR. Nenhuma radiografia seria indicada para os códigos 0, 1 e 2, e um diagnóstico de saúde ou gengivite pode ser feito. Se os códigos 3 e 4 estiverem presentes, então radiografias serão necessárias, o que permitirá a determinação da perda óssea para facilitar o estadiamento, e é recomendado nesses casos o exame periodontal detalhado. Pare o slide para verificar com mais detalhe a sequência dos procedimentos a serem seguidos na condução da classificação da doença periodontal. Vamos fazer um exercício da classificação, tendo como modelo o paciente A, 33 anos de idade, sexo feminino, boa saúde geral, não fumante, score de placa em torno de 41%. O PSR acusou o código 3 no primeiro sextante, código 2 no segundo sextante, código 3 no terceiro sextante, código 4 com asterisco, pois tinha perda óssea em área de Furca no sextante 4, código 4 no quinto sextante e código 3 no sexto sextante. Para esse paciente, o exame periodontal detalhado foi recomendado e radiografias periapicais de toda a boca. Observe a profundidade de sondagem e o nível de inserção registrados nos dentes acometidos pela perda óssea, incluindo os graus de envolvimento de Furca. À sondagem, podemos observar bolsas profundas, lesão de Furca grau 3 no dente 36. Segue o exame radiográfico periapical nos dentes incisivos e caninos superiores e incisivos inferiores, incluindo perdas ósseas em molares. 9 dentes apresentaram perda óssea. Considerando 28 dentes, faremos uma regra de 3 para saber a extensão da doença periodontal. Quanto à extensão, 32% dos dentes foram acometidos. Trata-se de periodontite generalizada. Lembrando que mais que 30% de dentes acometidos, a periodontite é considerada generalizada. Pare o slide e verifique a perda óssea. A oclusão foi verificada, incluindo os movimentos excursivos da mandíbula. Até o momento não falamos da oclusão, mas trata-se de um dado importante na condução do planejamento do plano de tratamento periodontal, pois a presença de trauma oclusal, além de favorecer o aumento das perdas ósseas, dificulta na resposta ao tratamento. Considerando os dentes mais acometidos pela doença periodontal, o dente 36 e o 31, observamos que a perda óssea encontra-se no terço médio da raiz, portanto, estádio 3. Quanto ao grau, vamos considerar em torno de 70% de perda óssea nos dentes mais acometidos, dividido pela idade 33 anos. O resultado é 2,2, ou seja, grau C. Trata-se de uma paciente jovem com tamanhas perdas, portanto, com um fator de risco alto para periodontite. Pare o slide para verificar melhor a classificação quanto ao estádio e grau da periodontite no caso apresentado. O diagnóstico da doença periodontal na paciente A foi periodontite generalizada, estádio 3, grau C, atualmente instável. Observe o caso clínico da paciente A após tratamento da doença periodontal. Observe inicialmente a presença de bolsas profundas e sangramento à sondagem. 1 mês após a terapia mecânica de raspagem, observe a melhora nos parâmetros clínicos de profundidade de sondagem e sangramento à sondagem e após 7 meses. Ao sondar, não foi detectado bolsa periodontal. No entanto, algumas áreas ainda apresentaram sangramento, ainda que tenha havido uma redução considerável
no aspecto do sangramento à sondagem aos 7 meses. Portanto, trata-se de periodontite generalizada, estádio 3, grau C, atualmente em remissão, pois mais do que 10% dos sítios apresentaram sangramento à sondagem. Observe a radiografia inicial e após 7 meses. Observe o ganho ósseo alcançado com o tratamento. Um princípio importante do processo de estadiamento, segundo os autores, é que os pacientes não podem regredir para um estágio mais baixo de periodontite. Acreditamos, entretanto, que em um futuro próximo, esta e outras questões relacionadas à classificação atual da doença periodontal serão discutidas. No presente caso, com o tratamento, tanto o estádio como o grau pareceram sofrer modificações, como visto pela perda óssea no terço médio da raiz, e aos 7 meses a perda óssea encontra-se mais próxima ao terço cervical da raiz. Observe o ganho ósseo observado nos molares, no momento inicial e aos 7 meses após o tratamento da doença periodontal. Observe o aspecto da gengiva inicial e final após o tratamento. Vamos classificar a doença periodontal do paciente B. Observe a perda óssea interproximal generalizada, principalmente na arcada inferior. A seguir, os dados do paciente B. 43 anos, sexo masculino, boa saúde geral. Score de placa em torno de 60% dos sítios. Profundidade de sondagem 3 mm. Nível de inserção clínico 7 mm. Furca, ausência de perda em áreas de furca. Mobilidade dentária grau 2. Mobilidade progressiva em todos os dentes da arcada inferior. Vamos classificar a doença periodontal do paciente B. Quanto à extensão, trata-se de periodontite generalizada. Quanto ao estádio, a perda óssea encontra-se no terço apical da raiz em alguns dentes. O estádio desta forma é 4. Quanto ao grau da periodontite, entre 70% a 80% de perda nos piores dentes. Dividido por 43, que é a idade do paciente, o grau é maior do que 1, sendo o grau C. Trata-se de um paciente com alto risco para doença periodontal. Vejam detalhadamente as perdas ósseas. Pare o slide para ver com maiores detalhes. Observe a radiografia panorâmica do paciente B, que pode ser utilizada para diagnosticar a doença periodontal. O diagnóstico periodontal do paciente B seria periodontite generalizada, estádio 4, grau C, atualmente em remissão, pois ainda há presença de sangramento à sondagem maior do que 10 mm nos sítios, porém sem bolsa periodontal. Vamos aos dados clínicos do paciente C, 26 anos, sexo feminino, boa saúde geral. O PSR acusou códigos 4 no primeiro e segundo sextantes e nos demais código 3. Desta forma, foi realizado o exame periodontal completo. A profundidade de sondagem acusou menor do que 6 mm de bolsa periodontal. Placa, 50% dos sítios, mobilidade grau 1, ausência de perda óssea em área de furca. Vamos classificar a doença periodontal do paciente C. Quanto à extensão generalizada, quanto ao estádio 2, pois a perda óssea encontra-se no terço cervical da raiz. Quanto ao grau C, pois o percentual de perda óssea foi em torno de 30% e a idade 26 anos, dando um valor maior do que 1. Seguem os detalhes do estadiamento da doença periodontal. Quanto ao diagnóstico da doença periodontal do paciente C, trata-se de periodontite generalizada, estádio 2, grau C, atualmente instável, pois há bolsa periodontal e sangramento à sondagem. Observe o paciente D,
31 anos de idade, sexo masculino. O PSR acusou o código 3 na maioria dos cestantes, por isso foi realizado o exame periodontal detalhado. A profundidade de sondagem acusou profundidades entre 2 a 7 milímetros, sangramento à sondagem em 80% das faces. Foi solicitado radiografias periapicais e radiografias interproximais. Observe a condição tecidual das papilas com aspecto de inflamação vista lateral. Radiografias periapicais do paciente D. Observe discreta perda óssea em alguns dentes da arcada, tanto superior como inferior. A perda óssea encontra-se no terço cervical da raiz e a radiografia interproximal seria ideal para verificar a distância da junção amelocimentária até a crista óssea. Radiografia interproximal do paciente D. Há uma perda generalizada no terço cervical das raízes. Trata-se de perda óssea em estágio inicial. Observe a radiografia periapical em A e em B a radiografia interproximal. Observe em B o distanciamento da crista óssea em relação à junção cemento-esmalte. Observe o esfumaçamento da crista óssea em premolares e molares da arcada inferior. Trata-se de uma doença periodontal em estágio inicial. Do lado direito, observe a radiografia periapical em A e em B a radiografia interproximal. Observe em B o distanciamento mais perceptível da crista óssea em relação à junção cemento-esmalte quando se compara com a radiografia periapical em A. Observe na radiografia em B o esfumaçamento da crista óssea em molares inferiores. Quanto à classificação da doença periodontal no paciente D, trata-se de periodontite estádio 2, grau B, pois a perda óssea no pior dente encontra-se no terço cervical da raiz, porém uma perda mais perceptível em torno de 20%. Quanto ao grau B, em torno de 20% de perda óssea dividido pela idade 31, igual a 0,64, conferindo o grau B. Trata-se de um paciente de médio risco. Quanto à condição periodontal, como a bolsa e sangramento à sondagem, a periodontite encontra-se atualmente instável. O paciente trata-se de um paciente jovem com queixa de mobilidade nos dentes. O PSR acusou o código 4 para a maioria dos cestantes. O periograma desta forma foi realizado e acusou profundidades de sondagem entre 2 a 11 milímetros, sendo que nos primeiros molares a profundidade chegou a 11 milímetros. O nível de placa foi em torno de 15%. Observe a radiografia. Quanto à extensão, padrão molar incisivo. Quanto ao estádio 4, quanto ao grau C. A classificação da doença periodontal no paciente seria periodontite, padrão molar incisivo, estádio 4, grau C, atualmente instável, pois o paciente apresenta bolsas e sangramento à sondagem. Façam as leituras complementares dos textos que encontram-se no Moodle Aprender.